O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera. Não persista, vai viver um outro amor. Olá, existe uma gama de testes diagnóstico. Iremos abordar aqui apenas alguns deles. Eles são de extrema importância para a detecção de doenças precocemente. Isso acelera o tratamento e permite um melhor prognóstico. Além de tudo, pode ser usado como estratégia preventiva. Legal, não é? Vamos ouvir agora o nosso colega Edson falando sobre o teste de hemoglobina glicada. O teste diagnóstico é a hemoglobina glicada. O que é esse teste? É uma análise da quantidade de glicose presente na corrente sanguínea nos últimos 4 meses. Esses valores eles devem ser controlados para evitar possíveis complicações, como por exemplo o diabetes. Quanto maiores os níveis de glicose na corrente sanguínea, mais esses açúcar se reagem a uma hemoglobina, que é uma proteína das células vermelhas. O resultado final dessa reação é a hemoglobina glicada, que por sua vez não pode ser mais reversível. Uma hemoglobina ela permanece de 90 a 120 dias até a sua destruição. Esse exame ele é utilizado para diagnóstico ou controle do tratamento de diabetes. Como esse exame ele é realizado há 4 meses, é possível notar mudança no estilo de vida, exercícios ou uso de medicações ao longo desse período. Para esse exame, não é necessário nenhuma preparação, apenas a comunicação se o paciente estiver em uso de alguma medicação para o controle do diabetes. Esse exame ele é feito com a coleta de uma amostra de sangue realizado em laboratório. O sangue colhido deve ser proveniente de uma veia. Olá! Agora vamos falar um pouco sobre os exames T4 livre e TSH. São solicitados geralmente pelo endocrinologista para avaliação e diagnóstico de hiper e hipotiroidismo. Vamos começar pelo T4 livre. Mais de 99% do T4 e do T3 circulantes na corrente sanguínea estão ligados a uma proteína chamada TBG, que em português é globulina ligada à tiroxina. Esses hormônios ligados a TBG não podem ser utilizados pelos órgãos e tecidos. Portanto, apenas uma pequena fração chamada T4 livre e T3 livre são quimicamente ativas e podem modular o metabolismo do corpo. Apenas o T4 livre é capaz de ser transformado em T3 nos órgãos e tecidos. A dosagem de T4 livre sanguíneo é o exame que nos dá realmente a noção de quanto hormônio tireoidiano potencialmente útil há na circulação. Se houver muito T4 livre circulante, haverá muita produção de T3 nos órgãos, levando ao hipertiroidismo. Se houver pouco T4 livre circulante, haverá falta de T3 para os tecidos, provocando o hipotiroidismo. Agora vamos para o TSH. A ordem para a tireoide aumentar ou reduzir a sua produção de T3 e T4 vem da hipófise,
através de um hormônio chamado TSH, que em português é hormônio estimulador da tireoide. Quando existe pouco hormônio tireoidiano circulante, a hipófise sente essa deficiência e aumenta a secreção de TSH, dando ordem para que haja uma maior produção de T3 e T4 pela tireoide. Quando os níveis de T3 e T4 voltam a ficar satisfatórios, a hipófise sente essa normalização e automaticamente reduz a produção de TSH, reduzindo, consequentemente, o estímulo sobre a tireoide, evitando que esta passe a produzir hormônios em excesso. Os valores de referência são: para TSH, 0,4 a 4,5 milunidades por litro e T4 livre de 0,7 a 1,8 nanogramas por decilitro. Olá, agora eu irei falar sobre triagem neonatal metabólica ou teste do pezinho como é conhecido. O objetivo principal desse teste é reduzir a mortalidade infantil pelo diagnóstico precoce de algumas doenças. Na rede pública, esse teste consegue diagnosticar até 6 doenças, que são elas a fenilcetonúria, as doenças falciformes, o hipotireoidismo congênito, hiperplasia adrenal congênita, fibrose cística e a deficiência de biotinidase. Além do teste disponível pelo SUS gratuitamente, temos também outros 2 testes, porém eles só estão disponíveis em rede privada. Como é feito o teste do pezinho? É retirada uma pequena quantidade de sangue na região da sola do pé da criança, por isso o nome teste do pezinho, e colocado em uma cartilha, como na imagem acima, na região sinalizada pelo círculo, e após de preenchido com os dados da criança e dos pais, é encaminhado a um serviço de referência em triagem neonatal. É importante saber que com o tempo esse teste ele perde a sensibilidade, por isso a necessidade de se realizar entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. E se o teste der positivo? O teste ele tem um resultado no tempo de 30 dias corridos. Nesse período, o responsável irá se locomover ao local de realização para pegar o resultado. Caso não haja esse comparecimento no período e o teste tenha sido dado positivo, o serviço de saúde irá entrar em contato com os pais do responsável para que ele possa comparecer novamente com o bebê para realizar exames específicos da doença triada. Caso haja positivo novamente, a criança será encaminhada ao serviço especializado ao tratamento. Sorologia para a doença de Chagas. O diagnóstico da doença de Chagas é confirmado pela presença de anticorpos anti-trypanosoma cruzi, ou seja, pela sorologia realizada em laboratório clínico. Normalmente, o teste é solicitado quando há suspeita clínica, em bancos de sangue para evitar a transmissão transfusional e no exame de gestantes para controlar a transmissão congênita. Existem 4 técnicas sorológicas que podem ser utilizadas e 2 diferentes devem ser realizadas: hemaglutinação indireta, imunofluorescência indireta, teste imunoenzimático ou ELISA e aglutinação direta. Agora veremos o fluxograma preconizado pelo Ministério da Saúde para confirmação diagnóstica. Como dito, há necessidade de realizar 2 técnicas diferentes ao mesmo tempo, e a análise é feita da seguinte forma: se ambos forem reagentes, o resultado é positivo. Se ambos forem não reagentes, o resultado é negativo. E se forem diferentes, o resultado é inconclusivo e há necessidade de repetir os testes. Se após repeti-los ainda for inconclusivo, é necessário que o paciente seja encaminhado para o laboratório de referência da localidade. Em geral, são colhidos cerca de 5 ml de sangue em um tubo ou frasco de ensaio sem anticoagulante e o paciente deve estar em jejum de no mínimo 6 horas. Oi, gente! Hoje a nossa conversa é sobre exame citopatológico do colo uterino. E aí, vamos nessa? Bem, para começar nosso bate-papo, eu separei as perguntas frequentes. Para que serve?
Serve para detectar alterações nas células do colo do útero e para antever a presença de lesões precursoras ou do próprio câncer precocemente em mulheres aparentemente saudáveis, já que os sintomas não se manifestam tão claramente. Quem deve fazer? Mulheres entre 25 e 64 anos, gestantes ou não, que têm ou já tiveram vida sexual. Onde faz? Na atenção primária. De quanto em quanto tempo? Trienalmente, após 2 exames anuais consecutivos negativos. A realização periódica é a estratégia mais amplamente adotada para esse tipo de rastreamento. Como me preparo? Essa costuma ser a dúvida mais comum. A mulher não deve estar menstruada, não deve fazer duchas, nem utilizar medicamentos intravaginais, e tampouco manter relações sexuais nas 72 horas anteriores ao exame. Atenção! Se você tiver outros exames ginecológicos no mesmo dia, como transvaginal, por exemplo, o Papa deve ser feito primeiro, pois o gel da trans impossibilita a realização de outros exames. Como é realizado? Realizar o exame físico da área externa da vagina e proximidades, buscando outras patologias. Ao introduzir o espéculo, o avaliador pode encontrar resistência, que pode ser vencida por manobras de relaxamento perineal, como valsalva ou tossir. Em mulheres após a menopausa, a atrofia pode ser intensa e mesmo usando um espéculo pequeno, pode haver trauma, causando lesões dolorosas e sangramento, o que pode até contaminar a amostra. Para estas mulheres, deve-se usar estrogênio ou estriol anteriormente. O aspecto do colo uterino, das paredes vaginais e seu conteúdo já podem indicar alterações digestivas de Kopit ou vaginose bacteriana. Encaixe a espátula-aire com a ponta mais longa no orifício externo do colo e gire 360 graus. Depois coloque o material polido na lâmina. Introduza a escova endocervical e realize 3 a 5 giros completos e cubra o restante da lâmina rolando as cerdas. Armazenar a lâmina no frasco identificado com álcool a 96% ou fixador celular. Tracionar para fechar e retirar delicadamente o espéculo. Olá, vamos falar sobre um novo teste de diagnóstico da dengue, zika e chikungunya, que foi desenvolvido pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná, em parceria com a Fiocruz e o Governo do Estado do Paraná, com o objetivo de trazer de forma rápida o diagnóstico para essas 3 arboviroses. Esse teste foi desenvolvido em 2016, porém o seu registro na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, só saiu em outubro do ano passado, de 2019. Então vamos conhecer um pouco mais através desse... Que vem, a Fiocruz começa a produzir e distribuir esses kits. A princípio vão ser distribuídos 50 mil, mas a encomenda do Ministério da Saúde é de 500 mil até o fim do ano. No momento, 18 dos 27 laboratórios nacionais de saúde pública já estão preparados para receber a novidade. A inovação é resultado do trabalho conjunto do Instituto de Biologia Molecular do Paraná e do Instituto Oswaldo Cruz, com apoio do Instituto Carlos Chagas, do Centro de Pesquisas Ageu Magalhães e do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos. Produção 100% nacional, que não depende mais de insumos estrangeiros. O valor desses testes comerciais hoje em dia está muito alto e a gente pretende, com esse fornecimento, baratear significativamente mais de 10 vezes o que está sendo cobrado no mercado para cada um desses testes, para fazer os 3 testes de forma simultânea. Hoje em dia, o diagnóstico para as 3 doenças pode custar entre R$ 900 e R$ 2.000. Com os kits, o custo para os cofres públicos cai para R$ 80, o que equivale a $20. E em uma placa de coleta podem ser testados o sangue de 30 pacientes ao mesmo tempo. Além de mais baratos, os kits garantem agilidade no resultado. Como vimos nesse vídeo, o kit ZDC ele tem o objetivo de trazer um diagnóstico preciso e rápido para diagnosticar essas arboviroses, que é a dengue, a zika e a chikungunya. Sendo que no vírus da dengue, ele além de diagnosticar, ele traz a sua tipologia, sendo tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou o tipo 4. E esse teste ele faz o uso de um método molecular,
devido à sua alta sensibilidade para a detecção dos patógenos. Ele tem uma metodologia confiável e traz um diagnóstico de forma precisa, por conta da sua especificidade e o seu alto desempenho. Então, a Fiocruz, em parceria com o Ministério da Saúde, está entregando à população um kit com um alto desempenho para diagnosticar e com um baixo custo, conforme foi dito no vídeo, podendo ser disponibilizado no Sistema Único de Saúde. O VDRL é um exame de sangue que serve para diagnosticar a sífilis. Além disso, o mesmo também pode ser solicitado para acompanhar o progresso da doença. Ele é realizado através de uma pequena amostra de sangue que é analisada em laboratórios. Para realizar o exame, não é necessário jejum, mas alguns médicos ou laboratórios solicitam pelo menos 4 horas para realizar o teste. O resultado do exame é liberado de acordo com o laboratório, podendo estar disponível com 24 horas ou em 7 dias. Na gravidez, deve ser realizada no início do pré-natal e deve ser repetido no segundo trimestre, pois, se positivo, o bebê pode ficar com problemas neurológicos. O resultado é dado em títulos. Quanto maior o título, mais positivo é o resultado do teste. Por exemplo, positivo ou reagente, negativo ou não reagente. Se o resultado for negativo, significa que a pessoa nunca entrou em contato com a bactéria causadora da sífilis ou que está curada. Olá! Agora vamos falar um pouco sobre as principais sorologias para diagnóstico de HIV. Vamos começar pelo ELISA. O exame é realizado da seguinte forma. Um antígeno, que pode ser um vírus, por exemplo, é fixado numa superfície sólida. Depois, um anticorpo, que vai estar ligado ao marcador enzimático, é fixado a esse antígeno. A função do teste é procurar os anticorpos que serão produzidos pelo sistema imunológico para combater a infecção pelo vírus HIV. No caso do resultado positivo, a coloração do produto que foi utilizado na placa teste será alterada. O ELISA ele pode dar falso negativo ou indeterminado se ele for feito nos primeiros dias ou semanas após a infecção, e por isso ele não é considerado seguro para detectar as infecções agudas. E para isso, existem mais 2 testes mais específicos para rastrear esse vírus, mesmo sendo nas primeiras semanas, que podem ser o teste de imunofluorescência indireta ou o teste de Wiesenbolt. Agora vamos falar sobre o teste de imunofluorescência indireta, o IFI. Bom, como o nome já diz, é através da fluorescência que a gente pode visualizar a interação dos antígenos que estão presentes nas linhagens das células infectadas com os anticorpos específicos presentes no soro. Esses antígenos podem ser do HTLV1 e 2 ou do HIV, que no caso é o que estamos tratando. Esse teste é de baixo custo, é simples e é de alta sensibilidade e especificidade. Agora, deve padronizar cuidadosamente a reação e precisa de um bom microscópio de fluorescência e, claro, profissionais adequadamente treinados para a correta interpretação dos resultados. E, por fim, o teste de Wiesenblot, que é o HB. Ele é um teste imunoenzimático que utiliza a membrana de nitrocelulose como fase sólida e detecta anticorpos contra proteínas virais específicas. Daí, quando a amostra é reagente, a reação enzimática sobre o substrato dá origem a um produto insolúvel que se precipita sobre a tira, que fica tipo uma bolha. A oxidação do cromógeno promove o aparecimento de cor naquele local. É isso que dá origem às bandas. Daí, nessa etapa, as tiras são lavadas para eliminar a coloração que é inespecífica e vai facilitar a leitura do resultado. Oi, gente! Vamos conversar um pouco sobre o exame da proteína C reativa? Em algum lugar dessa tela, simultâneo ao meu vídeo, vocês estão vendo um vídeo de como é realizado na prática. Bem, é coletada uma amostra naso ou orofaríngea e são extraídas moléculas de RNA desse material. É adicionado a esse material colhido a enzima transcriptase reversa, que pega o RNA, transforma numa molécula de DNA e esse DNA é amplificado por meio da técnica de reação em cadeia de polimerase. Se houver material genético da SARS-CoV-2 na amostra, sondas específicas detectam a presença e emitem um sinal, que é captado pelo equipamento e traduzido em resultado positivo. Em caso de resultado positivo, a suspeita de Covid-19 é confirmada. O exame de PCR ele não é um teste sorológico,
porque ele não é realizado pela amostra de sangue do paciente, que verifica a resposta imunológica do corpo em relação a um antígeno de um vírus, e vão detectar aí os anticorpos IgM ou IgG. Então, por que a gente está conversando sobre ele? O teste serológico ele só pode ser realizado após o 10º dia dos sintomas, porque o sistema imunológico ele não foi estimulado o suficiente para produzir os anticorpos, marcadores desse teste. Mas o PCR ele é considerado padrão ouro, porque a coleta ela pode ser feita a partir do 3º dia do início dos sintomas, o que torna possível aplicar a conduta médica apropriada, que é a internação, isolamento social ou outro procedimento. E ele pode ser realizado até o 10º dia do início dos sintomas, porque no final desse período a quantidade de RNA produzida pelo vírus tende a diminuir. Além disso, é importante ressaltar que nem todas as pessoas que têm infecção pelo Covid-19 vão desenvolver os anticorpos que são detectados pelas metodologias disponíveis, principalmente aquelas que têm um quadro com sintoma mais leve ou não apresentam nenhum sintoma, o que pode representar um falso negativo. Além disso, ainda existem no mercado 2 testes rápidos, que detectam aí um antígeno e um anticorpo. A vantagem é que eles trariam a conduta correta mais rápido, mas esses testes eles possuem uma sensibilidade e especificidade muito reduzidas em comparação com as outras metodologias. O Ministério da Saúde ainda aponta um resultado de erro de 75%, o que traz aí uma insegurança e uma incerteza. Agora eu vou deixar vocês com um relato de caso de 2 pessoas, uma leiga e outra profissional da saúde. E aí, como é que será a experiência deles realizando o PCR? Olá pessoal, bom dia. Farei um breve relato em relação a uma pessoa que já foi infectada pelo Covid, tá? E que a dificuldade em fazer o exame é muito grande. Primeiro pela triagem que é feita nas clínicas. Segundo, você tem que estar com todos os sintomas bem aflorados, porque senão você não consegue fazer, tá? Mas enfim, consegui fazer um exame após ter feito um exame de sangue para ver a oxigenação do sangue, um raio-x do pulmão, onde eles detectaram algo, tá? Que foi solicitado o exame do Covid, tá? Esse exame é feito em uma área isolada, bastante desconfortável, por motivo dele introduzir um cotonete, tá, nas narinas, tá? Isso causa bastante incômodo, mas por fim, após 5 dias, foi detectado o vírus do Covid em meu corpo. Olá, meu nome é Valtamir Mota da Silva Júnior, sou enfermeiro, atuo na área de enfermagem há 15 anos e atualmente me vejo desafiado frente a essa nova ameaça que nos atinge, né? Está vitimando tantas pessoas. Eu, infelizmente, fui uma das pessoas vitimadas, fiz o teste da Covid-19 e meu exame deu positivo, tá? Eu, em especial, eu fiz o teste do suave nasal, de cavidade nasal, busquei a emergência, quando lá cheguei fui orientado e fui direcionado para uma equipe que foi treinada para fazer o atendimento dos pacientes com suspeita de Covid. Eu fiquei num local reservado, fui atendido pelo médico, fez toda a anamnese, exame físico e sinais vitais e a orientação do que seria feito, coleta de um suave nasal. Eu me desloquei até uma sala, veio uma técnica de coleta, já previamente treinada para a coleta daquele tipo de material, e então eu me posicionei, né, com a cabeça hiperestendida para melhorar a condição de coleta, e aí foi introduzido um suave de aproximadamente 15 centímetros na minha cavidade nasal. É algo que não é agradável, é necessário, mas não é agradável, incomoda muito, tá? Foi introduzido em ambas as narinas e após o teste, a coleta, eu fui orientado a ficar em isolamento e aguardar o resultado, né? E se desse positivo, eu precisaria me isolar e foi isso que aconteceu, tá?
Então é necessário fazer o teste, fazer o exame. Eu agora, depois de quase 30 dias, vou fazer a sorologia IgG e IgM para ver o que acontece, né? Provavelmente vai acontecer IgG positivo e IgM negativo, tá? Agradeço, espero ter contribuído.